Bem-vindos, portistas! Mais um dia, mais 5 notícias que mexem diretamente com o coração do dragão. Hoje vamos falar de dossiês que nos deixam inquietos, de cláusulas que baralham o mercado, de baixas pesadas antes de um clássico, mas também de convocações que mostram o prestígio dos nossos jogadores lá fora. É aquele misto que só nós sentimos. Orgulho por ver o nome do Porto espalhado pelo mundo, ansiedade pelo que pode acontecer no mercado, e aquela dor no peito quando sabemos que não vamos ter uma das nossas estrelas no jogo mais esperado da semana. 5 notícias, 5 emoções diferentes, todas ligadas pelo mesmo sentimento. Viver o Porto como quem respira. Por isso, fica comigo até ao fim. Comenta o que sentires em cada ponto, partilha com outros dragões e deixa o teu like. Aqui, vivemos o Porto juntos, com alma e com paixão. O nome de Diogo Costa volta a entrar no radar do futebol árabe. Desta vez, é o Al Nassr que olha para o nosso capitão como uma hipótese para reforçar a baliza. Segundo a ESPN do Brasil, o clube saudita tem como prioridade Ederson, do Manchester City, mas já sabe que não será nada fácil. E por isso surge o nosso guarda-redes como plano B. A notícia pode parecer apenas mais uma entre tantas, mas mexe com o coração dos portistas. Porque Diogo não é apenas um jogador. É símbolo, é capitão, é o reflexo daquilo que é o Porto dentro e fora de campo. Nasceu no clube, cresceu no clube, assumiu a baliza ainda muito jovem e já soma mais de 200 jogos de azul e branco. Vê-lo associado a outros clubes, ainda por cima num campeonato que tenta levar jogadores a peso de ouro, causa logo aquele frio no estômago. Mas a realidade tem números claros. Diogo Costa tem uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. Um valor alto que dificilmente algum clube pagará de forma direta. E muito menos por parte de um clube que já tem como prioridade Ederson. Mas sabemos bem como o mercado árabe funciona. Quando decidem, têm capacidade para surpreender, para bater cláusulas e para abalar projetos. Aqui entra o orgulho. Saber que o nosso capitão é visto como plano B, sim, mas está na lista dos melhores. Está no mesmo patamar de nomes como o Ederson, considerado um dos guarda-redes mais completos do mundo. Isso mostra o respeito internacional que Diogo conquistou, isso mostra que o Porto continua a formar jogadores de elite mundial. Mas entra também o receio. Porque o Porto já perdeu demasiados jogadores importantes para mercados milionários. E perder Diogo seria perder mais do que um guarda-redes. Seria perder a voz do balneário, o líder que dá segurança à defesa, o capitão que se tornou símbolo de uma geração. Os adeptos sabem disso. Cada defesa, cada penalti parado, cada noite europeia de Diogo reforça a ligação com a bancada. E é por isso que esta notícia cai com tanto peso. Porque mexe com uma das nossas maiores certezas. Felizmente, a posição do clube é firme. André Vilas-Boas sabe que Diogo é inegociável. Só pela cláusula e nada abaixo disso. É o mesmo discurso que tem sido feito com Rodrigo Mora. Não se vende barato, não se abre mão do que é nosso sem ser pelos números acordados. E isso dá confiança. Mesmo que o Al Nassr insista, mesmo que tentem negociar, a porta está fechada. Diogo só sai se alguém tiver coragem de bater os 75 milhões. E até lá, continua a ser nosso. Para os portistas, resta agarrar-se a essa firmeza e a esse orgulho. Diogo Costa é Porto, é da casa, e enquanto vestir a nossa camisola, será sempre símbolo de segurança e de ambição. Se esta notícia nos deixa orgulhosos, mas ao mesmo tempo com receio, a próxima traz ainda mais confusão. Afinal, a cláusula de Rodrigo Mora é de 70 ou 105 milhões de euros. Durante semanas ouvimos falar em 70 milhões de euros como valor fixo da cláusula de rescisão de Rodrigo Mora. Mas, nos últimos dias, começaram a surgir notícias que falavam em 105 milhões. Naturalmente, os adeptos ficaram baralhados. Afinal, quanto é que vale a cláusula do miúdo que todos querem levar? A explicação não é simples, mas é clara. Oficialmente, o valor da cláusula é de 70 milhões de euros. Esse é o número acordado e registado. No entanto, há uma particularidade contratual que entrou em cena. Essa cláusula só podia ser acionada até ao dia 15 de julho. A partir dessa data, as condições mudam. Se algum clube quiser levar Rodrigo Mora agora, sem acordo direto com o Porto, só o pode fazer através de uma rescisão unilateral. E aqui está o detalhe que dispara os números. Nesse cenário, o jogador teria de pagar os 70 milhões ao Porto e, em cima disso, ainda uma penalização de 50%. Ou seja, 35 milhões extra. No total, 105 milhões. E não fica por aqui. Juntando impostos, sanções desportivas e toda a burocracia,
a fatura real poderia passar os 200 milhões de euros. Um valor absolutamente absurdo, que praticamente inviabiliza essa saída unilateral. Na prática, o que isto significa é que o Porto continua a proteger-se. Quem quiser mora, tem de vir com o dinheiro na mão e negociar. Os 70 milhões continuam a ser a referência, mas a SAD já deixou claro que depois de 1 de setembro, quando o mercado português fecha, pedirá ainda mais. Porquê? Porque se Mora sair depois dessa data, o clube não terá tempo de encontrar substituto. É um risco demasiado grande para correr. Para nós adeptos, isto é um misto de emoções. Por um lado, a ansiedade aumenta, porque sabemos que há clubes com dinheiro suficiente para mexer com estes números, especialmente na Arábia Saudita, onde o mercado fecha apenas a 10 de setembro. Por outro lado, há um certo alívio, porque percebemos que o Porto está blindado e que Mora não sai por qualquer valor. Há também uma mensagem importante. O clube não vai ceder à pressão. Já rejeitou 50 milhões, já rejeitou 63 milhões e mantém-se firme. E esta confusão em torno da cláusula só mostra que, no fundo, Mora está ainda mais protegido do que imaginávamos. Para o jogador, isto pode ser um peso. Aos 18 anos, com propostas milionárias à volta, é normal sentir-se dividido. Mas é também um sinal de confiança no projeto do Porto. Se ficar, terá protagonismo, terá tempo de jogo, terá palco europeu. E se sair, será apenas em condições que deixem o clube satisfeito. É por isso que esta notícia mexe tanto. Porque, de repente, o que parecia apenas mais uma cláusula normal transformou-se num verdadeiro muro de proteção. E no fim, fica uma certeza. Mora não sai barato, Mora não sai por qualquer valor. E isso é motivo de orgulho para todos nós. Se esta notícia trouxe confusão, mas também alívio, a próxima traz dor e preocupação. Pepe foi novamente operado e está fora do clássico contra o Sporting. É oficial. Pepe não vai jogar o clássico contra o Sporting. O extremo brasileiro, de 28 anos, voltou a ser submetido a uma intervenção no olho direito depois do traumatismo sofrido no treino da passada sexta-feira. Foi operado esta segunda-feira na Casa de Saúde da Boa Vista e está fora das opções de Francesco Farioli para o duelo de sábado. Para os adeptos, esta notícia cai como um murro no estômago. Pepe começou a época em grande forma, assumindo-se como dono da ala direita, desequilibrando, marcando e assistindo. Era um dos jogadores mais influentes neste arranque e a ausência dele no jogo grande contra o rival direto aumenta a ansiedade. Num clássico, cada detalhe conta, e perder um dos nossos jogadores mais criativos e consistentes deixa-nos logo em alerta. A lesão aconteceu num treino, num lance aparentemente normal, mas o impacto foi forte demais. Daí a necessidade de uma segunda intervenção em menos de uma semana. É um golpe duro não só para o jogador, que vinha em grande momento, mas também para a equipa, que perde uma das suas armas mais fiáveis. O treinador tem soluções, é verdade, mas nenhuma com a mesma influência. William Gomes foi quem ocupou a posição contra o Casa Pia e deu boa conta do recado, mas é um jovem em crescimento, não tem ainda a experiência de um clássico. Borja Sainz pode também ser opção, mas é jogador mais adaptado ao flanco esquerdo. A verdade é que nenhum substituto oferece a mesma confiança. Para Pepe, é uma paragem injusta. Trabalhou duro na pré-temporada, chegou com energia renovada, era visto como um dos pilares do projeto de Farioli. E, de repente, vê-se obrigado a parar numa fase em que tudo lhe corria bem. Para os portistas, esta notícia mexe com os nervos. Porque não é apenas a ausência de um jogador. É a ausência de um jogador que garante intensidade, equilíbrio defensivo e magia no ataque. Contra o Sporting, esse perfil faz toda a diferença. Claro que há esperança. Esperança de que a recuperação seja rápida, esperança de que regresse ainda mais forte, esperança de que a equipa saiba reagir e superar a ausência. Mas até lá, resta viver o clássico com ansiedade e com aquele vazio de saber que faltará alguém que podia fazer a diferença. No balneário, a solidariedade é total. Pepe é respeitado e querido pelos colegas, e todos sabem o quanto ele sofre por não poder ajudar. Nas bancadas, os adeptos também estarão com ele, mas isso não apaga a dor de o ver afastado num dos jogos mais importantes da época. É assim o futebol, cruel, inesperado, capaz de tirar de cena quem mais podia brilhar. E é isso que dói ainda mais. Se esta notícia deixa preocupação e tristeza, a próxima traz um sentimento diferente. Steven Eustáquio foi convocado para a seleção do Canadá, provando que continua a ser valorizado no plano internacional. No meio de tantas incertezas no mercado e de más notícias como a lesão de Pepe, chega uma notícia que devolve algum orgulho aos portistas.
Steven Eustáquio foi novamente convocado para a seleção do Canadá. O médio do Porto, que tem estado na mira do Trabzonspor, mantém o estatuto de indiscutível no grupo canadiano e vai integrar a lista para 2 jogos particulares em setembro, frente à Roménia, a 5 de setembro, e frente ao país de Gales, a 9 do mesmo mês. Para os adeptos, esta é uma confirmação do valor que todos já reconhecemos. Eustáquio pode não ser sempre titular absoluto no Dragão, mas nunca deixa de ser um jogador de confiança, daqueles que entram e acrescentam equilíbrio. E ver o seu nome repetidamente chamado à seleção mostra que o seu trabalho não passa despercebido. É também um sinal de consistência. Estamos a falar de um jogador que já soma 50 internacionalizações pelo Canadá, que esteve no Mundial 2022, que ajudou a seleção a crescer e a ganhar respeito internacional. Cada convocatória reforça o peso que tem lá fora e mostra que o Porto continua a ser casa de atletas que não brilham só em Portugal, mas no mundo. Para o balneário, isto tem valor. Porque um jogador que é chamado à seleção regressa com confiança, regressa motivado, regressa com a certeza de que o seu esforço é reconhecido. E isso contagia os colegas. Para Eustáquio, será também um momento de afirmação pessoal. Num período em que se fala muito de possíveis saídas, em que o seu nome tem sido ligado a propostas do estrangeiro, vestir a camisola do Canadá é lembrar-se do caminho que já fez e da responsabilidade que carrega. E para os portistas, é também motivo de orgulho. Porque cada vez que um jogador do nosso clube é chamado a representar o seu país, a imagem do Porto cresce. Cada vez que o nome do Dragão aparece associado a seleções, reforça-se o estatuto internacional que tanto valorizamos. Claro que há sempre a preocupação. Jogos de seleção trazem viagens, cansaço, risco de lesões. Mas esse é o preço de ter jogadores de topo. Se estão nas seleções, é porque são de nível superior. E o Porto, felizmente, continua a ser um clube que exporta talento para o mundo. Eustáquio, aos 28 anos, está no auge. Tem experiência, tem qualidade, tem intensidade. E mesmo que haja dúvidas sobre o seu futuro no Porto, cada convocatória é mais um argumento de que pode ser peça importante ainda durante muito tempo. Os adeptos sabem que pode não ser o jogador mais vistoso, o que aparece nas capas, o que enche os vídeos de highlights. Mas é daqueles que seguram o jogo, que dão consistência, que fazem o trabalho invisível mas indispensável. É por isso que esta convocatória nos dá orgulho. Porque é o reconhecimento do que muitas vezes não se vê, mas se sente. Se esta notícia traz orgulho e confiança, a próxima fecha com mais uma confirmação de valor internacional. Vitor Frohold, reforço do Porto, também foi convocado para a seleção da Dinamarca. O último destaque de hoje volta a mostrar como o Porto continua a ser palco de jogadores de nível internacional. Vitor Frohold, médio de apenas 19 anos e um dos reforços deste verão, foi convocado para representar a Dinamarca no arranque da qualificação para o Mundial 2026. A chamada chega num momento especial. Frohold ainda agora chegou ao Dragão e já conquistou espaço. Foi decisivo no jogo de apresentação contra o Atlético de Madrid, marcou em Barcelos frente ao Gil Vicente e ainda assistiu Borja Sainz na goleada sobre o Casa Pia. Em poucos jogos, mostrou talento, personalidade e aquela ousadia que faz a diferença. Agora, terá pela frente 2 duelos de peso, contra a Escócia, em Copenhaga, e contra a Grécia, em Atenas. Não são apenas jogos de preparação. São partidas que contam para o apuramento para o próximo Mundial. E para um jovem de 19 anos, isto significa que já está a ser visto como parte do futuro da seleção dinamarquesa. Para os adeptos, esta é mais uma prova de que o Porto acertou em cheio na contratação. Frohold não veio apenas para compor o plantel. Veio para crescer, para se afirmar, para ser uma peça de presente e de futuro. E cada convocatória destas só reforça a confiança de que temos em mãos um médio que pode marcar uma era. É também motivo de orgulho. Porque, tal como aconteceu com Eustáquio, ver jogadores do Porto chamados às seleções nacionais dá-nos visibilidade e prestígio. Mostra que a aposta feita pelo clube está a dar frutos. E para o balneário, é sinal de que há competição saudável. Um jovem que chega, trabalha, rende em campo e logo é premiado com uma chamada internacional. Isso puxa pelos outros, aumenta o nível, cria aquela exigência positiva que faz crescer o grupo. No meio disto tudo, os adeptos ficam com uma sensação clara. O Porto está a construir algo. Entre jovens como Frohold e Mora, referências como Diogo Costa e a solidez de nomes experientes, há um equilíbrio que nos permite olhar para o futuro com esperança. E é com essa esperança que fechamos as 5 notícias de hoje. Tivemos orgulho em ver Diogo Costa desejado, mesmo que com receio. Tivemos confusão e depois alívio com a cláusula de Mora.
Tivemos dor com a ausência de Pepe, orgulho com a chamada de Eustáquio e esperança com a convocatória de Frold. 5 notícias, 5 emoções, todas a mostrar que ser portista é viver cada dia como uma montanha-russa. Mas é isso que nos faz diferentes. Se sentiste mesmo, portista, deixa o teu like, comenta as tuas opiniões e partilha com outros dragões. Porque aqui vivemos o Porto juntos, sempre com paixão. Porque quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta sempre mais forte.